Se você está começando agora no mundo dos investimentos, é bem provável que você já tenha ouvido falar alguns nomes estranhos, taxa Selic, CDI, IPCA, entre muitos outros. Mas afinal, o que são esses termos e o que eles significam? Esses termos são indicadores financeiros e são importantes porque eles nos fornecem algumas informações muito valiosas para os nossos investimentos. É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, e se você quiser saber mais, fica até o final que eu vou te contar tudo. Vem comigo! Fala, investidor! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Fontoura, sou o criador desse canal Prosperamente, e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os principais indicadores que existem no mercado financeiro. De antemão, eu já te digo que existem muitos indicadores e você não precisa saber de todos, mas existem alguns que são de fundamental importância, que você precisa sim conhecer se você quiser ter um resultado melhor nos seus investimentos. E é justamente sobre esses que nós vamos falar nesse vídeo. Então, primeiramente, antes da gente entrar nos indicadores mais importantes em si, vamos entender o que são esses indicadores financeiros. Indicadores financeiros são taxas que são calculadas e utilizadas por profissionais do mercado financeiro como referência para evidenciar o comportamento de alguns setores específicos do mercado. Então, por exemplo, temos lá nossa bolsa de valores. Existe um indicador financeiro que vai evidenciar o comportamento da bolsa de valores. Um outro exemplo, temos também a nossa inflação, a inflação do país. Existe também um indicador financeiro que vai evidenciar o comportamento da inflação do país. Então, essa é a função dos indicadores financeiros. Eles vão nos mostrar como alguns setores específicos do mercado financeiro estão se comportando e estão se desenvolvendo. E por que é importante para você, investidor, conhecer pelo menos alguns principais desses indicadores financeiros? Justamente pelo fato de que a performance de alguns investimentos vai depender diretamente do comportamento de um indicador financeiro específico. Então, conhecendo esses indicadores, você vai conseguir tomar decisões muito melhores aí, muito mais acertadas aí nos seus investimentos. Então, agora vamos efetivamente para os nossos indicadores financeiros. O primeiro indicador financeiro importante que você precisa conhecer é o IPCA. Essa sigla IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e esse indicador financeiro, o IPCA, ele é o principal indicador utilizado para mensurar a inflação do nosso país. Então o IBGE, quando ele vai mensurar os níveis de inflação do nosso país, ele utiliza como base principalmente esse indicador financeiro, o IPCA. Tá bom, mas o que esse negócio de IPCA mostra? Então, o IPCA ele vai evidenciar a variação no preço dos produtos e serviços que são consumidos com maior frequência pela população brasileira. Então, um aumento no percentual do IPCA significa que houve um aumento generalizado no preço desses produtos e serviços. Em contrapartida, uma diminuição no percentual do IPCA indica que houve uma diminuição, uma queda no preço desses produtos e serviços mais comuns. E como eu falei, existem investimentos que são diretamente relacionados ao IPCA, diretamente indexados a ele. Um exemplo que nós temos é o Tesouro IPCA+, que tem uma parte da sua rentabilidade atrelada ali ao comportamento do IPCA ao longo do tempo. Então, beleza, agora caminhando para o nosso segundo indicador financeiro importante, temos a taxa Selic. Então vamos lá, o que é essa taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia. Esse nome Selic, ele deriva do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é um sistema ali administrado pelo Banco Central, que é responsável pelo registro, pela liquidação e pela custódia de operações envolvendo títulos públicos, ou seja, operações envolvendo papéis do Tesouro Direto. E por que a taxa Selic é importante? Justamente pelo fato de que ela é o principal instrumento utilizado ali pelo Banco Central para controlar a pressão inflacionária. De que forma? Resumidamente, quando a inflação está subindo muito, o Banco Central ele pega e eleva a taxa Selic, porque elevando a taxa Selic, tende a haver uma diminuição no consumo por parte da população, e essa diminuição no consumo tende a reduzir a inflação. Da mesma forma, quando o Banco Central pretende estimular a nossa economia, ele pega e abaixa a taxa Selic, porque abaixando a taxa Selic o consumo tende a aumentar, e aumentando o consumo ocorre aí uma aceleração da nossa economia e, consequentemente, a inflação também tende a subir. E assim como no caso do IPCA, existem também alguns investimentos que são diretamente relacionados à taxa Selic. O exemplo mais clássico e mais comum é o próprio Tesouro Selic,
um papel aí do nosso Tesouro Direto, um título público que tem a sua rentabilidade atrelada diretamente à taxa Selic, ou seja, quando a taxa Selic aumenta, a rentabilidade do Tesouro Selic também aumenta. E vice-versa, quando a taxa Selic diminui, a rentabilidade do Tesouro Selic também é reduzida. Então é por isso que é importante conhecer a taxa Selic e entender como ela funciona. Justamente pelo fato que, sabendo isso, a gente vai ter noção do melhor momento para investir nesses ativos, nesses investimentos que são diretamente relacionados à taxa Selic. Por fim, como terceiro e último indicador importante, temos também o CDI. Provavelmente você também já deve ter ouvido falar no CDI, até porque diversas contas remuneradas, como a conta do Nubank, a conta do PicPay, têm a sua rentabilidade diretamente relacionada com o CDI. Mas afinal, o que é esse CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e o CDI em si não é uma taxa. O CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, ele é um instrumento financeiro, ele é um título de curtíssimo prazo que os bancos emitem entre si. Resumidamente, funcionam como empréstimos de curtíssimo prazo que os bancos realizam entre si ali diariamente. E a taxa DI ou taxa CDI, que é o que nós conhecemos, é justamente a média ponderada das taxas de juros que são cobradas nessas operações entre os bancos, ou seja, na emissão desses certificados, desses empréstimos de curtíssimo prazo. E conhecer esse indicador é muito importante também, porque a maioria, grande parte dos investimentos de renda fixa tem a sua rentabilidade baseada aí, fundamentada na taxa CDI. Então tá aí mais um indicador importante que você precisa conhecer. Então é isso, nesse vídeo eu te mostrei os 3 principais indicadores do mercado financeiro. É óbvio, como eu te falei, que existem muitos outros, mas conhecer esses 3 é de fundamental importância, principalmente se você está começando no mundo dos investimentos. Agora, se você ouviu algum outro termo, algum outro nome e ficou com dúvida, algum outro nome estranho, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários que em um vídeo próximo eu posso estar trazendo aí o que significa esse termo, o que significa esse nome, se é algum outro indicador financeiro, se não é, se é alguma outra coisa, eu posso estar tentando sanar a sua dúvida aí, posso estar tentando te ajudar em um vídeo próximo. E se esse vídeo fez sentido para você, eu já peço que você curta esse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder. Porque fazendo isso, além de me ajudar, você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e o próprio YouTube vai divulgar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.